Vamos lá, vamos começar falando do jogo de sábado. O Fluminense derrotou o Fortaleza por 2-1. Um Fortaleza que hoje é um dos piores times do campeonato, né, cara? Com certeza, um dos piores Fortalezas dos últimos tempos. O Fluminense, por sua vez, em que pese o fato de que não entrou em campo com seu time 100% titular, né? Fez um jogo ruim, né? Fez um jogo ruim, mas jogou o suficiente para conseguir a vitória, isso é o mais importante. E essa vitória se deveu muito à atuação do Kevin Serna, né, que é o jogador aqui que eu quero destacar mais no contexto dessa partida, porque eu acho que está mais do que na hora da torcida retirar do Kevin Serna o rótulo, né, que colocou de maneira ali precipitada de que o Serna seria um bagre, né? Porque é aquilo, o cara veio do futebol peruano, então a gente já não espera muita coisa, já não vem com muita boa vontade, né? E aí o jogador chega no Brasil, ainda num período de adaptação. E sim, é um jogador que, porra, às vezes é afobado, às vezes erra na tomada de decisão, e aí já recebe logo de cara o rótulo. Não, esse cara é bagre, esse cara é burro, né? E aí vai passando o tempo, ele vai evoluindo, né? Vai sendo importante, vai sendo decisivo para o Fluminense, o negócio muda um pouco de figura, vira aquilo de, Serna, o meu bagre favorito, Serna, o melhor jogador ruim do mundo, né? Esse tipo de comentário começa a viralizar muito nas redes sociais, a gente sabe como funcionam as redes, né? O pessoal começa a ser incentivado a comentar coisas que sabe que vai ganhar curtida, né? Mas assim, eu acho que esse tipo de comentário, esse tipo de entendimento realmente não cabe mais, né? Não cabe mais e já não é de hoje, mas agora realmente assim, tá claro que o Serna hoje é um dos melhores jogadores do elenco do Fluminense, né, cara? É sim um jogador de qualidade, é um cara muito habilidoso, um jogador que tem uma capacidade física acima da média, né? Uma explosão, uma arrancada, o cara bota na frente e ninguém pega. Então, assim, é muito incisivo e consegue ser decisivo, porque tem arrancada, tem drible e tem finalização, né? Não é nenhum desastre nas finalizações. Claro, tem seus problemas, sim, muitas vezes é afobado, erra na tomada de decisão, não é nenhum primor técnico nos passes, não tem grande refino técnico. Mas, porra, aí entra também aquela velha máxima do Casares, né? Porra, se o Serna, com as qualidades que ele já tem, ainda tivesse grande refino técnico e não errasse nas tomadas de decisão, ele não estaria no Fluminense, né, cara? Ele estaria no Real Madrid. Então, assim, para mim, acabou essa história de Serna Bagre, mesmo que seja num contexto carinhoso, né? Oh, meu Bagre favorito. Porra nenhuma, né? Serna não é Bagre, Serna é muito bom jogador. Agora, um outro jogador que eu também gostaria de destacar no contexto desse jogo contra o Fortaleza é o Agustin Canóbio. Esse sim, um jogador bem mais limitado tecnicamente, né? Um cara que realmente com a bola ali não tem muita inspiração, mas que tem conseguido ser importante e decisivo para o Fluminense nos últimos jogos. E principalmente porque, em meio a todas as suas deficiências, se tem um fundamento em que ele tem conseguido ter sucesso, é a finalização, né, cara? Quando a bola cai ali para ele em condições, ele tem conseguido colocar para dentro, e isso é muito importante, né? E aí a gente soma isso a tudo que ele consegue entregar na parte física e na parte tática, né? Um cara que realmente é um monstro fisicamente, marca muito, se posiciona bem, não dá para negar que tem sido valioso para o time, né? O Canóbio é um jogador que eu mesmo já critiquei muito esse ano, né? Porque às vezes, além da parte da marcação, da entrega, ele não consegue contribuir em mais nada, né? E aí se torna um problema. Mas é um cara que, quando ele consegue contribuir, a gente tem que reconhecer, né? Não adianta. Mas seguindo o baile aqui, vamos falar um pouquinho da contratação do Igor Rabelo, né? Zagueiro do Galo. Eu não vou fingir aqui que eu sou um grande conhecedor do futebol dele, mas pesquisando as opiniões da torcida do Atlético,
a gente percebe que é um zagueiro que divide opiniões, né? Ele parece ter oscilado bastante na passagem dele pelo Galo, mas ao mesmo tempo parece que há um certo consenso de que, porra, para ser reserva ele serve, né? Consegue ser um bom zagueiro reserva. E eu acredito que nesse momento o Fluminense precisa de um zagueiro reserva em que a gente possa confiar minimamente, né? Porque com o Inácio machucado, a gente fica dependendo do Manuel, que é um jogador que eu gosto muito pelo que ele já entregou para o Fluminense, né? Mas que infelizmente não tem mais condições físicas, né? De atuar no nível em que a gente precisa. Fica dependendo também do Thiago Santos, que, porra, cara, tem sido um jogador absolutamente desastroso, né? Ele entra em campo e participa de todos os lances de perigo do adversário. Então, assim, não tem condição. É, Vamos torcer para que o Igor Rabelo consiga, pelo menos, ser um zagueiro ali que não comprometa o tempo inteiro. Por fim, eu quero falar um pouquinho sobre a SAF do Fluminense, né? Tem borbulhado aí hoje muitos rumores de que, porra, Fluminense vai aceitar aí uma proposta do BTG e os caralho. Eu acho que ainda é muito prematuro falar sobre esse assunto, porque as coisas ainda são extremamente nebulosas, né? Não tem nada muito claro, como, aliás, é a regra, né, dos bastidores do Fluminense, da política do Fluminense. Nada é muito transparente e muito menos tem sido esse processo aí da SAF. O que eu costumo dizer quando esse tema é trazido à tona é que, porra, cara, pro Fluminense ter perspectiva, né, de ser um time que briga nas cabeças do futebol brasileiro no longo prazo, a SAF é algo inevitável, né? Não dá para escapar disso, não dá para fugir disso, né? Para a gente ter o nível de aporte financeiro que hoje é necessário para se sustentar no topo do futebol no Brasil, nós precisaremos de investidores. Agora, isso não quer dizer que qualquer SAF serve, né, cara? Tem que ser um processo conduzido de forma cautelosa, profissional, transparente. Não dá para a gente arriscar colocar o clube no comando de um bando de aventureiros porque supostamente tem dinheiro para investir, né, cara? E assim, algumas coisas que a gente tem visto nesse contexto do processo da SAF do Fluminense é muito estranho, né? Muito estranho, principalmente no aspecto ético, essa coisa do Mário Presidente CEO, BTG Pactual avaliando o valor do clube e sendo um dos compradores. É uma coisa muito esquisita, mas enfim, só nos resta aguardar para conseguir avaliar de uma melhor forma essa questão. É isso, fico por aqui por hoje. Grande abraço, saudações tricolores.